Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu queria bater um papo com vocês aqui. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos e eu tenho trabalhado bastante com automações, com inteligência artificial. E eu queria falar um pouco mais sobre as ferramentas e as mudanças de ferramentas, o que que a gente está tendo de novidade em 2026 e algumas coisas que eu acho um pouco erradas, se eu posso dizer assim, entre os gurus da internet, tá? Então, pega a sua caneca de café e bora que é um assunto longo. Beleza. O que que acontece? Acho que a grande porta de entrada para o pessoal mais novo de IA, de automações, acaba sendo o N8N, Evolution, essas ferramentas que têm muito conteúdo na internet. Mas para quem já desenvolve, a gente consegue pegar as bibliotecas ali de JavaScript, Node e desenvolver uma integração direto sem precisar dos recursos da Evolution. Sabe? Então, o que que eu vejo? A galera começou a ir muito forte nos conteúdos que estavam hypados, né, aí no YouTube e ficaram presos só naqueles conteúdos e desenvolveram aplicações, clientes, tudo, mas somente naquilo. E eu chamo de caixinhas pretas, porque a gente não tem código da Evolution, a gente pode ter, entrar lá, poder contribuir e tal. Mas o que que a maioria das pessoas fazem é pegar o que funciona, as APIs e pronto. Não importa o que está acontecendo lá para trás, é uma caixinha preta. A mesma coisa com o N8N, com o Chat-Ult, com todas as ferramentas aí de código aberto. E o que que eu sinto? Como a gente não sabe o código, acontece da gente estar em algumas caixinhas pretas e começam a dar conflitos entre elas. E quando isso acontece, a gente não sabe nem aonde debugar. Então, assim, eu vou dar um exemplo real, tá? Eu fiz uma automação para o CX aqui da minha empresa. E eu falei, pô, não vou colocar o meu fluxo de ar, não tá muito legal, eu não vou colocar ele ainda pela urgência, eu vou colocar um typebot. Então a pessoa entra, manda uma mensagem, o typebot joga lá as opções, como eu fiz pelo WhatsApp 1, 2, 3 para facilitar, não mandei botão nada, e a pessoa selecionava e ia embora, né? Seguia o fluxo lá, financeiro, contratos, tal. Não sei por que cargas d'água, um certo dia parou. Falei, beleza, vamos lá. Olhei, mensagem chega no Typebot. Então, ó o debug que a gente tem que fazer. Saiu da Evolution? Saiu. Bateu no Typebot? Bateu. Só que nesse meio do caminho, o que que a gente tem? O N8N. Então, se liga. A gente tem que olhar o Typebot, o N8N, desculpa, a Evolution, o N8N e o Typebot. Beleza? Eu uso aqui o ChatUt. Então, são quatro. A mensagem chegou na Evolution? Chegou. Eu confirmei no banco de dados. Beleza. Ela entrou no N8N? Entrou. Beleza. Ela chegou no Chatut? Chegou. Por que que ela não chegou no Typebot para mandar a primeira mensagem? Aí eu fui estudar as sessões do Typebot, abri banco de dados, fiquei testando todas as sessões, tudo. Não era isso. Quando eu fui ver, era sessões da Evolution conectada com o Typebot. Essas sessões estavam descasando. Então, assim, isso porque eu sou um programador, eu já conheço de banco de dados, de estrutura, conheço debugs de sistema. Então, o que que começou a me incomodar? A quantidade de caixinhas pretas dentro da minha operação. Então, quando você faz uma coisa pequena, para você, para um clientezinho pequeno, ok. Só que no meu caso, eu escalo para grandes empresas. Então, assim, como que eu posso colocar na minha operação uma coisa que eu não tenho certeza? É uma caixinha preta. Então, assim, eu não posso trabalhar com isso. Por quê? Eu preciso da garantia, eu preciso ter certeza que aquilo está chegando. Com o tempo, a Evolution começou a perder mensagens. Você mandava 6 mensagens, aí chegava 5, chegava fora de ordem. Pô, cara, não dá, não pode acontecer isso na minha operação. Com que cara eu fico para o meu cliente, entendeu? Então, assim, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a reduzir ruídos dentro da minha operação. O que que eu fiz? Meu primeiro passo, tirei o N8N. Tirei o N8N para tudo? Não. Tem algumas automações que eu ainda uso o N8N pela facilidade dele já ter todos os integradores lá. Então, sei lá, vou conectar com o ChatUt. Tem.
Não, Chatut não tem. Vou conectar com. Eu usei um de e-mail esses dias. É uma ferramenta de disparo de e-mail. SendGrid tem. É, Tem uma outra, ActiveCampaign. Foi essa última que eu conectei. Tem. Fui conectar com Google Tarefas. Tem. Fui conectar com Asana. Tem. Com Trello. Tem. Pô, facilita. Então, assim, eu não sou contra usar o N8N. Eu acho que ele tem bastante nós, eu acho que ele ajuda bastante em algumas automações. Só que eu não gosto do N8N para fazer tudo, tá? Então, assim, o pessoal faz fluxos de IA com o N8N, coloca tudo nessa caixinha preta e reza para funcionar. Claro, é uma ferramenta muito boa, eu usei bastante, sim, mas para tirar ruídos aqui, principalmente de agentes de IA, eu não estou usando mais o N8N. Então eu só queria trazer isso, assim, cuidado com essas caixinhas pretas, cuidado com essas facilidades, tá? Eu penei um pouco aqui quando eu decidi tirar a Evolution do meu caminho aqui e tive que trocar para uma paga. Não fui para API oficial, eu fui para WhatsApp e lá na WhatsApp é, falhou a integração de sempre abrir uma nova conversa, que é uma coisa obrigatória aqui na minha operação. E o que que aconteceu? Lascou. Não funcionou o oficial deles, né? E nem posso culpar porque lá na documentação tá falando, ainda não está pronto para a produção, mas mesmo assim, pela minha urgência, eu testei, vi que estava funcionando, só que eu não tinha me ligado nos testes que não estava abrindo uma nova caixa, tá? Que eu tive que fazer? Eu tive que montar o meu integrador, que é o que a Evolution tem quando você coloca lá integração entre ChatUT. Então ele vai integrar a Evolution com o ChatUT, né? Então eu tive que montar na unha essa minha configuração. Então, como que ela funciona mais ou menos, né? Não vou entrar muito técnico não, né? Ela recebe uma mensagem aqui do WhatsApp, então a API não oficial do WhatsApp, e ela tem que chegar no chat útil. Então eu preciso criar esse caminho para ela. E essa mensagem pode ser tanto de texto, em PDF, imagem, áudio, qualquer anexo. Eu tenho que fazer ela chegar no chat útil, em uma conversa, para um contato. Então tem várias ações aqui que eu tive que criar. E quando o chat útil responde, eu tive que fazer esse caminho de volta para chegar no WhatsApp e saber se é um anexo, se é um texto, se é um áudio, para ele enviar certinho. Então, esse meio do campo eu tive que desenhar e eu fiz na unha. E aí, o que que eu aprendi? Quando eu fiz isso, eu vi o quanto a gente perde por não desenvolver as nossas integrações. E assim, não foi tão trabalhoso. Eu trabalhei 2, 3 dias nesse projeto. E é um projeto que, para mim, está funcionando muito bem. Eu enfileirei as mensagens, eu não perco mensagens, eu mando todas na mesma sequência. Então, assim, hoje, se der um problema, eu sei exatamente onde olhar. Eu sei a integração que deu erro, sabe? Então, é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Assim, no N8N eu fico um pouco perdido. E aí, rodou, não rodou? Ah, tem todo aquele histórico. Poxa, mas mesmo assim, não é difícil de debugar. Aonde está o erro? Em qual nó parou? Consigo olhar no nó. Mas tem umas coisas assim, o enfileiramento dele também me incomodou um pouco. Enfim, para aplicações parrudas, eu saí do N2N por conta disso. Ele começou a desejar algumas coisas assim, usando inteligência artificial, né? Eu mando uma mensagem, eu não consigo contabilizar a quantidade de tokens que ele está gastando para eu cobrar o meu cliente, tanto de entrada quanto de saída, quanto tempo ele processou um vídeo, quanto tempo ele criou uma imagem. Esse output de dados eu não tenho, porque ele cospe direto. Ele é meio que blindado dentro dos agentes dele. Ele não está usando uma API ali que retorna esses dados. Então eu comecei a ficar sem informação para mandar para o meu cliente. Então foram assim uma sequência de coisas que me fez sair do N8N, me fizeram sair do N8N, da Evolution. Então assim, eu fui olhando algumas coisas e falei, eu preciso diminuir o ruído da minha operação. E hoje eu não estou mais com a Evolution, eu não estou mais com o N8N para inteligência artificial. Eu migrei todos os meus projetos para Python.
Eu só não saio do Chatwood porque é um projeto que eu estudei muito a fundo. Eu não entrei no código-fonte dele, mas eu dissequei todo o banco de dados dele, toda a estrutura e todo o fluxo. E as APIs funcionam muito bem e eu monitoro com o banco de dados. Então é um projeto que sim, que eu ainda rodo com ele na minha operação e vale muito a pena. Assim, o custo de substituir ele não valeu a pena, tá? Mas é isso. Queria compartilhar com vocês assim a minha experiência e como está sendo aqui. Valeu, pessoal.